nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados em tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó, fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso o som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As povas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome.
sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vem sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seu louvor e súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E que bom, estou de volta aqui aos nossos cultos de quarta-feira, voltando a ministrar a palavra de Deus e agora iniciando uma nova série, a série no livro de Colossenses. E antes de nós começarmos, eu gostaria de situar você sobre que região era essa, Colosso, onde o apóstolo Paulo escreve esta carta, para onde, aliás, o apóstolo Paulo escreve esta carta. Colosso era uma província cuja capital é Éfeso.
provavelmente quem fundou a igreja de Colosso foi Epáfras, que conheceu Paulo em Éfeso. A região ali era cercada de muitas superstições. As pessoas acreditavam que haviam espíritos malignos que povoavam o mundo, e esses espíritos malignos tinham que ser contidos através de rituais pagãos que faziam com que esses espíritos assim parassem de atormentar as pessoas e deixassem que as plantações, as negociações pudessem transcorrer livremente em paz. Então essas pessoas ali em Colosso pensavam: quem é Jesus Cristo comparado aos espíritos imundos que nos cercam e que, de certa forma, oprimem nossas vidas? A carta de Paulo, portanto, é em meio a uma dessas crises, quando a igreja de Colosso está assustada ainda, mesmo crendo no Senhor Jesus, eles ainda não entendem a profundidade do poder de Jesus e a autoridade do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Por isso, essa carta é tão importante, porque ela vai mostrar para nós o que o tema da nossa série vai dizer, que é a centralidade de Jesus. Jesus, o centro de todas as coisas. E é isso que nós vamos ver durante as próximas quartas-feiras, em que estaremos examinando essa carta. Esta carta foi escrita provavelmente no ano 60 a 59 depois de Cristo. Naquele período ali, Nero comandava Roma, um homem completamente louco. No primeiro período do seu domínio, no primeiro domínio do seu governo, ele tinha a orientação do filósofo Sêneca. Com certeza, se você já leu um pouco sobre filosofia, ou na escola viu alguma coisa, já deve ter ouvido falar da sabedoria de Sêneca, que acompanhava Nero. E outro de seus orientadores era Burro. Bem, Nero depois enlouquece praticamente, né? Ele manda matar a própria mãe, depois envenena Burro, que é um dos seus auxiliares, um dos seus braços direitos, um dos seus orientadores. E nesse mesmo período, Sêneca pede para se aposentar, talvez vendo a loucura do imperador. Mas é perseguido, até que finalmente é orientado, depois de preso, a se suicidar sobre as orientações do imperador Nero. Nero fez coisas horríveis, você talvez já deve ter lido alguma coisa na história sobre isso, como, por exemplo, tocar fogo em Roma e culpar os cristãos em seguida. E nesse período do reinado de Nero é que Paulo e Pedro foram executados. Então, a carta de Colossos é escrita no ano 60 aproximadamente, em 65 foi que Paulo e Pedro foram executados. Ou seja, aqui nós temos um Paulo já com uma certa idade, com um tempo já de ministério, e próximo a se encontrar finalmente com o Senhor Jesus. A carta é de uma profundidade maravilhosa, o Espírito Santo derramado sobre o apóstolo ali dá-nos orientações preciosas e também aponta-nos de maneira gloriosa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a minha expectativa é de que nós, ao adentrarmos nesta carta, possamos, pela graça de Deus, reconhecer mais ainda a autoridade do Senhor sobre nossas vidas e, vivendo debaixo dessa autoridade, seguirmos confiantes, sabendo que o Senhor é Deus e manifestou-se em Cristo Jesus para reinar em nós e entre nós. Amém? Então vamos começar, não é? Eu quero convidar então você para começar essas exposições desses textos em Colossenses. Nós vamos começar hoje com o capítulo 1, lógico, do verso 1 ao verso 8. Colossenses capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia. E nós vamos dar início então a essa leitura. Que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar? Vamos pedir que pela graça do Senhor Jesus, nós possamos compreender essa bendita palavra nesta noite. Ore comigo, meu irmão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor,
Que maravilha podermos nos aproximar de Tua palavra. Que maravilha saber que ela revela a Tua verdade e que transmite a nós a realidade daquilo que o Senhor é. Portanto, nós te pedimos nesta noite que o Senhor use esta palavra mais uma vez para nos direcionar para mais junto de Ti, para mais próximo de Ti. De maneira que ao terminar este sermão, nós estejamos com os corações contritos, com a alma quebrada, pronta para ser, ó Deus, derramada diante do Senhor em adoração. Que assim seja, Pai querido, que todos que estão vendo este vídeo, todos que estão vendo esta mensagem, possam ser alcançados por ela, pela Tua infinita misericórdia e graça, e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto começa então nos versos 1 e 2, Paulo trazendo suas saudações, onde ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, os dois estão juntos, transmitindo esta mensagem, escrevendo esta carta. Lembre também aqui que Paulo se coloca como apóstolo de Jesus, e apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, é da vontade de Deus que Paulo seja, que a palavra apóstolo significa, um enviado do Senhor. O que é um enviado, né? É aquele que fala em nome de. Então Paulo foi convocado a falar em nome de Jesus. Para tal convocação, para falar em nome de Jesus, o próprio Senhor Jesus o convocou pessoalmente. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus, como nós conhecemos na história deste apóstolo, e nesse encontro pessoal, o Senhor Jesus o enviou ao mundo para falar as coisas as quais o Senhor gostaria que o mundo ainda continuasse ouvindo. Então ele diz que ele está ali com o irmão Timóteo, e ele dirige a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Eu acho lindo quando o texto bíblico diz isso, né? Santos e fiéis, santidade e fidelidade que não vêm por nós, né? Santos e fiéis que estão em Colosso e que são santos, separados para a glória de Deus, separados para honrar Jesus, separados para servir ao Senhor, e que são fiéis a isso também, ou seja, que não vão se desligar disso, que vão se apegar a isso e que vão viver nisso a vida toda. E essa santidade, essa fidelidade não vem do mérito humano ou simplesmente da força humana, mas essa santidade e fidelidade vem por causa daquilo que Deus, por meio do Espírito Santo, age em seus escolhidos, né? Em seus eleitos. Então isso aqui é maravilhoso. E aí ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A graça, que é aquele presente merecido, e a paz, que é finalmente a reconciliação eterna com Deus. A igreja, então, ela tem esta condição de receber o presente merecido, que foi a salvação, e que não só é a salvação, mas também a continuidade, né, da nossa caminhada com o Senhor, e a paz, que é a nossa reconciliação plena com o Senhor para todo sempre. E ele diz que isto tudo vem por parte de Deus, o nosso Pai. Então essa é a saudação de Paulo. No versículo 3 ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ou seja, a igreja de Colosso, ela tem um motivo de oração na vida de Paulo, de Timóteo e dos outros irmãos. E esse motivo de oração é gratidão. Paulo é grato por esta igreja. Eu acho que isso já é um ponto que nós vamos começar aqui com uma bastante distinção, né, sobre outros momentos. Há outras igrejas onde Paulo tem que orar para que os irmãos cresçam no conhecimento, cresçam no entendimento, para que os irmãos cresçam em comunhão e etc. Aqui Paulo já começa dizendo que ele é grato por essa igreja. Que quando ele se dirige a Deus falando sobre a igreja de Colosso, ele se dirige com gratidão. E aí ele vai dizer os motivos dessa gratidão. Ele vai dizer isso no versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Qual é o motivo pelo qual Paulo é grato por esta igreja? É que ele tem ouvido falar da fé que esta igreja tem em Cristo Jesus e do amor que eles têm uns pelos outros. Ou seja, ele é grato porque há ali uma relação com Jesus Cristo que produziu naquela igreja uma comunhão entre os irmãos. E aqui nós vemos um ponto interessante, que a comunhão entre os irmãos ela só vai acontecer a partir de uma relação que seja sadia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando cada servo de Deus, quando cada membro de uma igreja tem uma relação sadia com o nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente esse membro de igreja, ele torna a comunidade uma comunidade sadia, porque ele consegue manter comunhão com seus irmãos. O que nós vamos ver daqui a pouco é que
esse relacionamento sadio com Jesus produz em nós, é lógico, sentimentos de perdão, de amor, de misericórdia, que são fundamentais para que haja comunhão dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Então Paulo é grato a Deus porque Cristo, reinando na vida daqueles irmãos, tem produzido neles a comunhão necessária para uma igreja. E aí no verso 5 ele diz, por que eles têm essa ligação com Cristo, essa fé? Ele vai fazer uma ligação no verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, isso tudo ocorreu, essa relação sadia da igreja com Jesus Cristo, que por consequência ocasionou uma comunhão maravilhosa entre os irmãos, isso tudo aconteceu por causa da esperança que esses irmãos têm preservada no céu, da qual eles ouviram por meio do Evangelho. Ou seja, eles mantêm os olhos na eternidade, eles entendem que essa realidade que nós estamos vivendo aqui é uma realidade parcial, mas que nós temos uma realidade maior a ser vivida, que corresponde à eternidade, e que essa realidade maior a ser vivida, eles, por causa da mensagem que eles receberam do Evangelho, eles creem que eles já fazem parte desta outra realidade. Então eles vivem neste mundo olhando para a eternidade. Eu lembro muito quando penso isso sobre o Jonathan Edwards, que ele dizia isso, Senhor, põe a eternidade diante dos meus olhos. Se o Senhor, irmãos, colocasse a eternidade diante dos nossos olhos, quanto nós ganharíamos com isso? De saber que todas as coisas que acontecem ao nosso redor aqui, elas têm um impulso não só do momento seguinte, porque muitas vezes a gente pensa isso, a gente só está pensando nesse momento seguinte, referente ao tempo da Terra. Mas ter os olhos na eternidade é pensar que cada instante que vivemos aqui irá reverberar, ou seja, irá ecoar por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que até uma palavra da nossa boca será julgada, será colocada no dia do julgamento em pauta. Então, imagina viver toda a nossa existência terrena com olhos na eternidade, sabendo que tudo que nós vivemos aqui conta para todo sempre. Então é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Que bom que vocês estão vivendo assim, porque eu sei que vocês têm uma esperança que está preservada no céu, do qual vocês ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Certo? Aí no verso 6 ele diz, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então aqui ele diz que os frutos estão germinando para todos que ouviram a palavra, todos que têm ouvido o Evangelho. Essas pessoas, esses crentes têm germinado frutos. E note que ele diz o seguinte, porque as pessoas que estão gerando fruto são as que ouviram e entenderam a graça de Deus manifestada no Evangelho. Então nós vamos entender daqui a pouco o que essa graça de Deus faz, quando a gente ouve e quando a compreende, quando a entende realmente. Porque há uma forma de se ouvir isto e passar despercebido. Por exemplo, você pode entender muitos conceitos doutrinários, mas eles não fazerem efeito em sua vida, porque simplesmente você os tem como realidades intelectuais, mas não como realidades funcionais. Eles estão em você como conhecimento não prático, não como conhecimento objetivo, mas simplesmente como conhecimento. Você pode conhecer muito das Escrituras e não viver conforme aquilo que diz conhecer. Mas aqui Paulo diz que as igrejas estão todos os crentes estão frutificando a partir do momento em que eles têm ouvido a verdade e vivido essa verdade a qual ouvem, essa graça a qual o Evangelho lhes trouxe. No verso 7 ele diz, segundo fostes, no caso da igreja de Colosso, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então eles contaram, para poder ouvir o Evangelho da maneira que o Evangelho realmente é, a verdade do Evangelho puro, pleno, sem nenhuma distorção, eles contaram com a fidelidade de um homem chamado Epáfras, um ministro do Senhor, que anunciou a eles o Evangelho de maneira pura e íntegra. Então Paulo diz isso, que eles foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele diz, olha, Epáfras para nós é um conservo, é uma pessoa que serve conosco, nós o amamos, E quanto a vocês, ele nada mais, nada menos é do que um fiel ministro de Cristo. Isso é maravilhoso, você pensar o seguinte, é um homem
que ministra as coisas de Cristo de maneira fidelíssima. Ele não altera nada, não alterou nada, não se preocupou com os seus ouvintes, não se preocupou com se ia ferir alguma coisa, alguém, aquela verdade, mas simplesmente pregou esta verdade. E isto fez da igreja uma igreja que frutifica e dá ao apóstolo Paulo esse entendimento de que essa igreja merece sempre receber graças, que Deus merece ser glorificado por meio dela. No verso 8, ele diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras relatou a Paulo e aos seus irmãos em Cristo o testemunho, né, do Espírito atuando na vida daquela igreja. Então, o que nós vemos aqui do verso 1 ao 8 é que a doutrina que salta aqui para nós é que Jesus é o centro da igreja. Jesus está no centro da igreja, assim como Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da mensagem, portanto, Jesus é o centro da igreja. Nós vemos aqui que uma igreja ela é motivo de ações de graças quando ela está centrada em Jesus. A segunda coisa que a gente vê é que a centralidade em Jesus significa que as pessoas dessa igreja elas crescem em comunhão uns com os outros na medida em que elas se relacionam na centralidade de Jesus. Deixa eu explicar como isso funciona. Na medida em que elas entendem o seguinte: o meu irmão representa para mim Jesus e eu represento Jesus para o meu irmão. Uma terceira coisa que esse texto nos mostra aqui também é que, para tanto, a igreja deve manter a mente na esperança que está reservada no céu. Isso significa o quê? Permanecer com os olhos na eternidade. Permanecer com os olhos na eternidade significa permanecer com os olhos em Cristo. Cristo é a nossa manifestação da eternidade entre nós. Então, para nós entendermos como devemos viver para todo sempre, nós mantemos os olhos em Cristo. A igreja centrada em Cristo mantém os olhos nele, de maneira que busque cada dia mais viver no momento presente como gostaria de viver para todo sempre. A quarta coisa é que essa igreja ela só pode gerar esses frutos saudáveis porque eles não são apenas, eles não conhecem apenas sobre a graça de Deus. Eles entenderam perfeitamente a graça de Deus, rendendo-se completamente à graça de Deus. Na medida em que entenderam, é a medida em que vivem pela graça de Deus, que o Evangelho manifesta. Certo? Quinta coisa é que eles contaram com um pastor fiel, Epáfras, um fiel pastor que lhes pregou o Evangelho de Cristo. Importante a gente ver isso, né? Porque para que a igreja esteja centrada em Jesus, é importante que aqueles que ensinam e pregam também sejam pessoas fiéis a Cristo Jesus, a sua mensagem. Que apresentem o Evangelho da verdade, sem distorção alguma. E em sexto lugar, Epáfras, como consequência da sua fidelidade àquela igreja, ele pôde ver a transformação daqueles irmãos. No verso 6 diz isso para nós, no verso 8, perdão, diz isso para nós, né? Que ele relatou sobre o amor do Espírito Santo que estava sendo revelado ali naquela igreja. Não só entre os irmãos, uns pelos outros, mas também pelo próprio Deus. O Espírito Santo estava derramado ali sobre aquela igreja. Eu quero dizer aos irmãos que poder do Espírito Santo nada mais é do que poder de amar, poder de perdoar, poder de comunhão. É isso que é poder do Espírito Santo derramado sobre uma igreja. E quando o pastor, no caso aqui Epáfras, é fiel à mensagem, quando ele anuncia a mensagem como ela realmente é, sem distorção alguma, sem querer agradar a, B ou C, sem temor, ele pode sim ter a condição de ver o Espírito Santo trabalhando dentro da sua congregação. Então eu quero apresentar para vocês agora, mais minuciosamente, depois desses 6 pontos que a gente viu, que a gente encontra aqui dentro do texto, né? Esses pontos doutrinários, eu quero apresentar para vocês agora a importância da igreja se manter centrada em Jesus Cristo. Tá? E isso tem muito a ver com você. Deus tem a parte dele e você tem a sua. Tá? Então, gostaria que você prestasse bastante atenção sobre essa importância da igreja manter-se centrada em Jesus Cristo. A primeira coisa é, estar centrada em Jesus é a verdadeira busca pela excelência de uma igreja. O que faz uma igreja ser muito boa? Não é um bom louvor, um bom grupo de música. Não é uma boa recepção, nem um bom ambiente gostoso e agradável. Não são, nem tanto, olha só, boas pregações,
O que faz a igreja alcançar a excelência é estar centrada em Cristo Jesus. Cada um que faz parte da igreja está centrado em Cristo Jesus. Nós devemos, cada um individualmente, fazer da nossa relação com Cristo uma busca muito mais que necessária, mas uma busca que nós entendemos que a nossa igreja não será igreja se a minha relação, a sua relação, a relação de cada um de nós como crentes não for sadia com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ter um relacionamento sadio com o nosso Senhor é a única coisa que vai fazer a nossa igreja alcançar um nível de santidade pelo qual ela é convocada a se expressar diante de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos a noiva. E a noiva, ela tem que estar belíssima. Uma das coisas que eu mais lembro quando celebro casamentos é como as moças, né, elas tornam-se lindíssimas no dia do casamento. Elas são, na sua maioria, moças muito belas. Mas no dia do casamento, elas se tornam muito, muito belas. Nós devemos ter uma noiva já se preparando para o casamento. Ou melhor, estar numa situação em que estamos esperando o noivo a qualquer momento. Quando o noivo chegar, nós como igreja devemos estar belíssimos. Belíssimos em santidade. Belíssimos naquela questão da pureza que o Senhor quer de nós. Então, como é que funciona esse relacionamento sadio com o Senhor? Como é que cada membro da igreja centraliza em sua vida Cristo Jesus? A meta é que a igreja seja uma família formada por imitadores de Cristo. Ou seja, nós devemos buscar assim, sabe, irmãos, como meta de vida, ser como Jesus quer que sejamos. E para isso precisamos entender cada vez mais que direção Ele quer que nós tomemos, de que maneira Ele quer que nós procedamos, como devemos viver em obediência, submissão e ter prazer, e encontrar prazer nisso. Talvez você precise ler durante a semana toda o mesmo salmo, Salmo 119. Talvez você lendo o Salmo 119, você compreenda o que significa amar ao Senhor e desejar fazer a sua vontade e obedecer seus mandamentos. Talvez você deva ler Êxodo no capítulo 19 e no capítulo 20, quando Deus se manifesta ao povo em sua santidade. E o povo assustado diz: Moisés, fala com a gente por ele, não deixa ele falar com a gente diretamente, porque o povo percebeu a santidade do Senhor. Hoje nós temos o Senhor Jesus entre nós e o Pai. Nós podemos chamar o Pai de Pai e não de juiz por causa do Senhor Jesus. Sendo assim, quanto de Jesus nós devemos ter? Quanto? O máximo possível, meus irmãos. O máximo até nós entendermos que estamos mortos e só Cristo está vivo em nós. Uma segunda coisa é que é nessa medida que os crentes crescem naturalmente, em amor e comunhão uns pelos outros. Ou seja, na medida da comunhão sadia com Jesus, os crentes crescem em comunhão e amor uns pelos outros, porque eles buscam se comportar como Jesus. Aquilo que eu falei no começo do sermão. Você olha para o irmão e diz: eu vou tratá-lo como se ele fosse o próprio Jesus. E eu vou me portar como se eu fosse Jesus. Então, somente a fé em Jesus é que faz com que a gente tenha um compromisso integral com Ele. De todo o nosso ser estar à disposição dEle de viver totalmente para Ele. E é isso que vai nos fazer prezar, manter a comunhão entre os nossos irmãos. E tornar a nossa igreja realmente aquilo pelo qual nós fomos chamados. Sal da terra, luz do mundo. Onde as pessoas podem olhar e dizer: aquele povo é diferente. Impressionantemente, eles mantêm-se unidos e em amor. E tem uma comunhão belíssima que a gente nunca viu em qualquer outro lugar. Isto pela ação do Espírito Santo e pela entrega de cada crente a Cristo Jesus. A terceira coisa é que a igreja ela deve manter sua perspectiva terrena com base na sua visão da eternidade. Ou seja, aquilo que Paulo fala aqui, né, na carta, por causa da esperança que está preservada para eles no céu. Isso significa que
nada mais, repito, pode ser vivido aqui na Terra dentro de uma perspectiva apenas finita, mas sempre com a expectativa de que tudo que fazemos aqui reverbera para a eternidade. Tudo que fazemos aqui não tem mais um significado apenas desse momento histórico, mas para todo sempre. E não é diferente nós como igreja. Nós como igreja não cremos que nada do que representamos aqui nesse mundo será apenas nesse mundo. Nós representamos aqui nesse mundo o Senhor Jesus. Nós representamos aqui o seu corpo. A Bíblia diz isso, a Bíblia é o corpo de Cristo. Sendo o corpo do Senhor Jesus, aquele corpo ressuscitado, nós também ressuscitaremos. O Senhor ressuscitou em glória e em sua ressurreição ele será celebrado e honrado e louvado e glorificado para todo sempre por tudo aquilo que ele nos fez. O que ele nos fez e o que nós fazemos a partir do que ele nos fez é o que a igreja deve entender que é o seu papel, que irá reverberar por toda a eternidade. O que Jesus fez por você e por mim, e o que nós vamos fazer a partir disso, vai reverberar por toda a eternidade. Portanto, a igreja não vive dentro de uma perspectiva apenas terrena. Ela entende que o que está fazendo aqui é agora e para todo sempre. Quero trazer uma pauta bem simples. As pessoas que nós alcançamos para Cristo, nós não alcançamos essas pessoas para Cristo para fazerem parte de uma denominação, no caso a nossa denominação batista. Nós alcançamos elas para a eternidade. Todo o nosso testemunho não é um testemunho para que as pessoas entendam que somos crentes, reformados ou batistas, mas para que as pessoas entendam que nós temos Cristo. A igreja tem esse papel de reverberar tudo para a eternidade. A quarta coisa é que a igreja frutifica quando entende a graça de Deus. Você viu que a graça de Deus foi importantíssima, Paulo diz aqui, para que eles pudessem viver essa verdade maravilhosa da fé em Cristo e da comunhão uns com os outros. O que significa crer na graça de Deus e viver essa verdade? Primeiro, a graça de Deus significa que não é nada a partir de nós, mas tudo é realizado por meio dele. Não parte nada de nós, mas tudo é realizado por meio dele. Por exemplo, se a gente deseja santidade, nós devemos encontrar essa santidade na comunhão com ele. Se nós não buscarmos comunhão com ele, o máximo que a gente consegue é ter uma moralidade, ter alguns princípios morais forçados, não voluntários, não espontâneos e não transformadores. Mas quando a gente tem uma comunhão com ele, a coisa fica espontânea, natural e transformadora. Nós fomos transformados por dentro, porque a nossa comunhão com ele gerou em nós santidade. Isso é graça de Deus. Buscar a santidade na comunhão com o Senhor, muito mais do que simplesmente na moralidade. Segunda coisa, se nós desejamos servir, é necessário permanecer nele. Senão, o nosso serviço é totalmente mundano. Tem uma passagem em Êxodo, eu citei Êxodo 19, tem uma passagem que eu acho muito interessante, vou citá-la aqui para você. Êxodo 20, verso 25 diz assim: se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-á. O que estou dizendo aqui é o seguinte: quando eles fizessem um altar para o Senhor, eles não deveriam pegar uma pedra e trabalhar a pedra. Não, eles deviam procurar pedras que fossem se encaixando até que desse certo o altar. Se eles trabalhassem a pedra, eles estavam profanando aquele altar. Por quê? Porque aquela ação ali, ela era exclusivamente feita com base na ação do Senhor, naquilo que o Senhor concedeu, nas pedras que o Senhor concedeu, e não nas pedras que o homem trabalhou para colocar ali. O homem preparou para colocar, mas pedras que já estavam ali prontas e ele devia procurá-las, buscá-las e encaixá-las ali. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Tem a ver que, para servir ao Senhor, você precisa exclusivamente dele, senão você mesmo vai fazer do seu jeito, sabe? Você vai elaborar o meio, a forma, o jeito, e vai tirar o Senhor de cena. Eu sei que, por exemplo, vou dar o meu exemplo, para uma pregação, você precisa se preparar, estudar, ler textos, etc, etc. Mas se você não orar e não buscar o Senhor para servir, naquele momento, estar nele enquanto fala, nenhum efeito essa mensagem trará. Nenhum efeito de serviço existirá se você não estiver na presença de Jesus. Se você deseja também amar e perdoar, você precisa do poder dele para atuar em tua vida. Nenhum de nós consegue amar como o Senhor quer que nós amemos e perdoar como o Senhor quer que perdoamos, se nós não tivermos o poder dele para nos dar essa capacitação de amar e perdoar.
E se nós desejamos manter a comunhão, precisamos começar a comunhão uns com os outros, precisamos começar tendo comunhão com Ele. Não adianta você tentar viver uma vida de comunhão com seus irmãos em Cristo, de perdão, de aceitação, de misericórdia, se antes você não tiver uma comunhão com o Senhor Jesus. É pela comunhão com Ele que você vê a importância do teu irmão. É pela comunhão com Ele que você tem misericórdia do teu irmão. É pela comunhão com Ele que você se compadece do teu irmão. Não esqueça disso, tá? E em quinto lugar, a igreja manterá a sua centralidade em Cristo se o evangelho ali pregado for fiel. Epáfras deu à igreja de Colosso essa possibilidade de uma pregação fiel do evangelho. O evangelho tem no seu centro a cruz de Cristo, meus irmãos. Se a igreja abre mão dessa pregação, irá produzir falsos discípulos que seguirão o caminho oposto da cruz. O evangelho sempre nos leva para o pé da cruz. Sempre nos leva a contemplar o que Jesus fez na cruz. Se o evangelho não nos leva à submissão, se não nos leva à adoração e à contemplação daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, não é o evangelho. A igreja precisa viver a sombra contínua da cruz, contemplando qual deve ser a sua postura diante do mundo. Quando a igreja está ao pé da cruz constantemente, ela entende que tudo que ela pode ser, ela só pode ser por aquilo que Jesus já fez. Nós somos chamados para nos retirar desse mundo por meio da cruz. Isso não equivale a legalismos, né? Mas há uma decisão consciente pela morte dos nossos pecados, para os nossos pecados. Uma decisão consciente de não querer o mundo, de não desejar o mundo. Essa decisão e essa consciência só vem por meio da contemplação contínua da cruz de Cristo, daquilo que ela significa para todos nós. Do que o pecado, eu sempre gosto de repetir isso, a cruz ela significa o que o pecado significa para Deus. E é uma coisa tão horrível que ele teve que sacrificar o seu próprio filho para que o pecado finalmente fosse extirpado dos seus filhos. Então a igreja precisa dessa lembrança continuamente. Em seu ensino, em sua pregação, nos seus cânticos, nós devemos sempre estar centrados na cruz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E em sexto e último lugar, a igreja centrada em Cristo conta com a atuação do Espírito Santo transformando vidas. Foi exatamente isso que nós vimos no verso 8, né, quando Paulo diz que Epáfras viu o Espírito Santo atuando ali, relatou o amor do Espírito atuando ali na igreja de Colosso. Então, quando a igreja está centrada em Cristo, ela tem o Espírito Santo atuando na vida das pessoas. É a única forma. Não há outro meio de buscar um derramamento de poder do Espírito Santo sobre a igreja, senão centrando sua vida em Cristo. Para concluir, então, esse nosso primeiro momento, desse livro de Colossenses, deixa eu deixar algumas coisas finais para você guardar no seu coração. Seu compromisso com Cristo fará de você um excelente membro de sua igreja. Ou seja, ser um excelente membro ou um membro medíocre vai depender do seu compromisso com Jesus Cristo no dia a dia. Por meio de Cristo, você entenderá que seu papel é ao mesmo tempo desafiador e maravilhoso. Você dá de Cristo e recebe de Cristo por meio de seus irmãos. É isso que é ser igreja. Não perca sua perspectiva do céu. O que fazemos aqui na terra conta para todo sempre. Lembre-se, então, sempre de fazer como Cristo, para que aquilo que você está fazendo permaneça para todo sempre. Por meio dele, tudo. Sem ele, absolutamente nada funciona. Não como Deus quer que funcione. Talvez funcione como os homens querem. Os homens querem apenas a máquina funcionando. Deus quer seu Espírito atuando. Para o Espírito dele atuar, nada pode ser feito sem ele. Louve a Deus por todas as igrejas, meus irmãos, que são centradas em Cristo Jesus, que estão fazendo diferença no mundo e que suas histórias irão reverberar para toda a eternidade. E que nossa igreja também tenha a condição de estar centrada em Jesus Cristo
sempre. Ore comigo, por favor. Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, nós te pedimos que, por tua graça e misericórdia, nossas vidas estejam centradas em ti, de maneira que a nossa igreja esteja centrada no Senhor Jesus. E assim possa ser, ó Deus, um exemplo vivo da manifestação do teu poder neste mundo. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcancem, para que nós possamos, assim, não nos desfazer nunca desse compromisso e desse desejo, dessa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe e sigamos em frente, centrados em Cristo Jesus. Grande abraço.